Olá pessoal, tudo bem? Eu vou dar continuidade aqui à criação do nosso site. Então, até a última aula, nós tínhamos feito até a parte de contato aqui, criamos o nosso formulário responsivo, né? E aí eu deixei livre para vocês escolherem o formulário, para vocês fazerem da forma que vocês quisessem, se fosse um quiz, fosse a simulação de uma página de cadastro, de login, tá? Então, o importante aqui para mim é que vocês aprendam de fato usar o máximo possível de itens, né, de formulários e ainda saber formatá-los, né, utilizando o CSS. Então, essa parte aqui nós já cumprimos. Então, qual que é a ideia agora? Agora a ideia é mostrar para vocês como que a gente cria outras seções aqui dentro dessa página. Eu vou mostrar para vocês como que coloca ícones, né, criar uma galeria de imagens. Então, outras coisas também aqui dentro do nosso conteúdo e que ainda assim eles fiquem responsivos, né? Porque até então tá tudo em bloco, né? Aqui dentro do nosso conteúdo, então vai ter conteúdos que eu quero que fiquem inline e outros em bloco. Então é isso que eu quero mostrar para vocês como que configura isso dentro da nossa página. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar alguns ícones, que nós vamos, ícones e imagens, tá? Então, esse é o nosso primeiro assunto aqui que nós vamos tratar. Para pegar itens, né, um site que eu gosto muito de pegar os ícones é o flaticon.com. Então, vocês podem utilizar esse site para pegar os ícones, eles são de uso gratuito, né? Tem alguns que são Pro, mas os que vocês precisam pagar, ele vai informar aqui. Como o meu site ele trata de tecnologia, né? Assim que eu entrei aqui dentro do site, essa aqui é a carinha dele, assim que vocês entram, né? Aqui do Flático. Então, ele tem ícones vetorizados também, então tem uns ícones bem legais que vocês podem utilizar. E aí, vocês procuram aqui, né, pela temática. No meu caso, como o meu site trata de tecnologia, eu pesquisei pela palavra technology, né, e ele me traz aqui vários ícones, né, que tem a ver com tecnologia. E aí, dependendo, né, do site de vocês pesquisam os ícones que são de acordo. Para baixar, só vocês clicarem aqui nessa setinha verde, então vão clicar aqui, ó, fazer o download, e aí ele já faz o download aí ele já vai indicar aqui, ó, no caso, ou ele já faz direto na página downloads, ou no meu caso, como eu deixo configurado o navegador, eu já vou direcionar para a página aonde estão as minhas imagens. Então, só que eu já baixei aqui os meus ícones. Então, eu baixei esse robozinho, eu baixei essa lâmpada e eu baixei essa engrenagem, tá? Então, foi esses 3 ícones que eu baixei aqui. Deixa eu ver qual que eu coloquei, vou baixar mais um para ser 4. Então, vou pegar mais um ícone aqui, vou pegar esse do celularzinho aqui, ó. Vou fazer o download dele só para vocês verem como que fica. Ele vai ficar lá na minha pasta também, ó. Então, vou colocar aqui o céu, então ele vai lá para minha pasta IMG. Tá? Então, baixei 4 ícones. Esses ícones a gente vai usar em dois momentos diferentes. Um de tamanho maior e depois para fazer uma lista não ordenada também, para fazer uns ícones mais bonitinhos. Também eu vou mostrar para vocês como que utiliza. Outra coisa que nós vamos montar hoje é uma galeria de imagens. Para utilizar fotos gratuitas, para a gente não ter problemas com uso, né, de alguém falar que a gente está utilizando uma imagem paga, que tem direitos autorais, eu costumo utilizar esse Unsplash, unsplash.com. Então, nele, todas as imagens, elas são livres para utilização, são imagens que têm a qualidade muito boa, vocês podem explorar aqui imagens de todos os tipos, né, da parte de negócios, né, parte de roupa, por exemplo, fashion. Então, vocês vão encontrar aqui muitos tipos, né, de categorias de imagem, tá em inglês também, mas dependendo da temática, né, que vocês forem escolher, vamos supor, deixa eu ver se tem alguma coisa de gato aqui. Vou colocar cat, ó. Então, aparece um monte de gatinho, né? Se eu colocar aqui dog. Então, depende muito do que vocês estão construindo. E o mais interessante é que vocês não vão ter problemas em relação a direitos autorais.
Então, eu gosto muito de utilizar esse site aqui quando eu vou pegar fotos, tá? Então, vocês podem utilizar essas fotos e fazer o download delas, ó, só clicando aqui, né? E sempre vocês vão direcionar para a pasta, né, aonde vocês estão guardando. Então, no meu caso, eu tenho dentro da minha pasta vídeo aqui, eu tenho uma pasta chamada IMG, e dentro da pasta IMG eu criei mais uma pasta chamada Galeria, onde eu já escolhi aqui as minhas imagens desse site que tem a ver com tecnologia. Ó, vou colocar essa aqui do dog, só para vocês verem, ó. Coloquei esse daqui, parece até com o meu cachorrinho preto, ó. Para colocar, então é só vocês irem, né, e salvar a imagem aqui, ó. Então, vou colocar dog 2. Então, vocês vão salvando a imagem. A partir do momento que vocês salvam, né, as imagens, a gente já pode começar a trabalhar com elas. Qual que é outro ponto importante aqui? Então, eu baixei as minhas imagens aqui dentro da pasta IMG. Então, a que eu vou utilizar nesse momento é essa de celular, a do cérebro, essa da engrenagem e essa do robô. Então, eu vou olhar o tamanho da imagem para ver se todas estão do mesmo tamanho, ó. Essa tá de 512 por 512, 512 por 512, 512 por 512 e a do robozinho 512 por 512. Então, eu já sei que as 4 estão na mesma proporção, então eu não vou ter problema em relação a isso, elas são imagens quadradas. Então, eu não vou mexer na proporção dela. Porém, lá na minha galeria, quando eu baixo do site, pode ser que elas não venham com a mesma, ó. Inclusive, elas vêm muito... Elas são boas, são imagens com resolução muito boas. Então, elas vêm muito pesadas, ó. 3.882 pixels. Né? Essa daqui veio com 4.096. Essa daqui com 7.092, então elas vêm com uma resolução muito boa. Então, é interessante ou vocês trabalhar essas imagens no Photoshop para elas ficarem com uma resolução menor, né? No meu caso aqui, como é bem rápido, só para eu mostrar para vocês como coloca, eu vou trabalhar elas no Paint, tá? Mesmo aqui que eu sei que qualquer um de vocês vai ter aí no computador, ó. Então, olha só. Ela vem muito grande, né, no Paint. Então, eu vou clicar aqui em redimensionar, vou colocar aqui em pixels, e eu vou deixar ela, por exemplo, aqui 400, que eu acho que é um tamanho bom para galeria de imagens, às vezes até menos, ó. 300%, vai, 400. Aí, ela ficou 400 por 266. Eu vou procurar deixar todas, tá? Do mesmo tamanho, 400 por 266, para que as minhas imagens não fiquem retorcidas na galeria, tá? Então, 400 por 266 é o que eu vou usar para todas. E aí, eu salvo, tá? Então, vocês vão abrindo, ó, se eu passar o mouse aqui, ó, já tá 400 por 266. E aí, vocês vão abrir, né, todas elas aí com o Paint. Quer dizer, quem quiser trabalhar com Photoshop é bem melhor, eu só tô mostrando o Paint porque eu tenho certeza, né, que todo mundo vai ter o Paint aí no computador, então não vai ter problema, e aí vocês vão conseguir redimensionar as imagens para que elas fiquem do mesmo tamanho, tá? Eu vou pausar aqui e fazer isso rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Bom, aqui eu já deixei todas no tamanho do 400 por 266. Essas aqui, por exemplo, elas não são retangulares. Elas até são retangulares, mas essas aqui estão como paisagem e essa daqui como um retrato. Então, isso já vai dar um problema, por exemplo, se eu quiser incluir essas imagens, né, na minha galeria, porque eu quero que ela fique com a proporção de 400 por 266. Então, na hora de redimensionar, ela não vai seguir a mesma proporção, tá? Então, o que é legal de fazer quando acontece isso? Então, eu vou deixar aqui em cima 400, aí ele vai ficar por 600, só que é 400 por 266. Então, eu vou dar uma recortada, né, nessa imagem para eu tentar deixar ela mais ou menos na mesma proporção, tentar deixar ela retangular. Então, eu vou selecionar aqui, ó, dou um Ctrl X, um Ctrl V, ó, vou deixar ela... Logo aqui no início, ó, cachorrinho, vamos ver se eu consigo melhorar, né, essa imagem. Então, vamos ver como que ela ficou agora, ó, redimensionando 400 por 444. Então, ela tá ainda bem longe, né, do ideal. Então, muitas vezes a gente precisa cortar, né, a imagem para ela ficar legal.
Ó, o que que eu vou fazer? Vou deixar ele aqui em cima. Para não dar problema de distorção, né? Eu tô usando o Paint aqui, gente, mas olha, o Photoshop é o local ideal, né? Sei que os meus alunos, eles sabem mexer no Photoshop porque eles têm aulas disso, mas como eu sei que esse vídeo tem muita gente que não tem domínio de imagens, né? Então vai dar problema, então tô ensinando vocês a fazer uma gambiarra, ó. Se eu colocar aqui 400, não deu 266. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui um pouquinho mais largo, tá? Essa parte, eu vou pegar o cachorrinho, vou tentar deixar ele mais ou menos aqui no meio, ó. Pra eu tentar jogar na mesma proporção, deixar ela mais retangular, assim, ó, pro lado, pra ver se eu consigo, né, trabalhar isso. Ó, deixar a imagem mais de lado, né? É uma super gambiarra. Vou tentar pegar a cor, o mesmo tom de rosa aqui, ó, com contra-gotas, e vou tentar pintar. Ó, então, fiz meio que uma gambiarra. Vamos ver se eu consigo agora, ó. Vou colocar 400, ó, deu igual. Agora, se eu colocar aqui 266, não vai dar muita diferença de distorção, ó. Ficou legal a minha imagem. Tá, então, só tô ensinando vocês a fazer uma pequena gambiarra para que as imagens, elas não percam, né, Por exemplo, o cachorro, ele continua bonito, mas eu aumentei ali dos lados para ele ficar com uma proporção melhor, tá? Então, vocês vão vir aqui e eu vou salvar ela lá no mesmo lugar, tá? Então, tá no meu Drive, vídeo aqui que eu tô fazendo com vocês, da pasta IMG, na minha galeria de imagem, eu vou substituir essa imagem aqui do dog, ó. Não deseja substituir? Sim. E aí, ó, pode ver que ela já vai estar do mesmo tamanho que as outras. Opa! Ficou 3.000 e pouco. Vamos ver, 400 por 266, 400 por 266. Ah, tá. 400 por 266. Acho que de alguma forma ele pegou esse daqui, ó. Então, tá tudo certo. Então, se eu for usar, então, se eu quiser usar esse doguinho aqui, eu vou tentar, vocês vão ter que fazer mais ou menos a mesma coisa pra, né, enlarguecer aqui os lados pra ela ficar retangular e não dar problema na minha galeria. Então, vocês sempre têm que tomar cuidado nesse sentido, tá? Então, eu vou fazer aqui uma gambiarra nesse também, que eu preciso ter um número de imagens pares, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho imagens ímpares, então eu preciso, na galeria de imagem, trabalhar com páginas pares. Agora que vocês viram, eu vou dar uma pausa e mostro para vocês como ficou. Ó, aqui eu trabalhei a imagem, né? Então, coloquei um espaço aqui, redimensionei ela para ela ficar 400 por 266 também. Coloquei, alarguei, deixei um pouquinho mais largo aqui, coloquei um tom de marrom, né, nela. Então, eu vou salvar do mesmo jeito, lá no mesmo local, ó. Então, vou substituir aqui por essa do Dog 2, e aí todas vão ficar exatamente do mesmo tamanho. Então, é importante que vocês sempre tenham esses cuidados quando vocês vão trabalhar com imagem, principalmente quando todas elas vão ficar no mesmo local, tá? Então, tomar muito cuidado. Às vezes, isso daqui demora muito mais do que eu tentar programar aí as minhas imagens, tá? Então, isso é básico aqui pra gente nesse momento. Então, o nosso site, né, qual que é a minha ideia? Eu vou colocar primeiro a parte de um sobre, então, eu vou criar aqui uma parte sobre esse site, e eu vou descer esse introdução HTML, ele vai ficar lá mais para baixo, eu vou colocar o sobre logo em seguida aqui com os ícones. E aí, uma tag que eu ainda não usei com vocês, e como o meu propósito nesse sentido é mostrar o máximo de tag possível para vocês, é a Session. Ah, então, aqui nós temos um container, certo? Dentro desse container aqui, a gente tem... Deixa eu ir para a página index, que é que a gente está usando. Vou minimizar aqui, ó, o header. E dentro do container, eu tenho várias outras divs aqui, né? Então, a gente tem uma div HTML, a gente tem uma div CSS. Então, aqui dentro do container, agora eu não vou criar uma div, tá? Só para mostrar para vocês que muitas vezes a gente pode usar uma tag chamada section, que é para dividir as seções do meu site. Então, eu vou abrir e vou fechar uma section aqui e eu vou dar um nome para ela, né, de ID sobre.
tá? Então, esse vai ser o ID da minha página. Então, eu vou dar aqui, né? Assim como essa tem o ID HTML, essa tem o ID CSS, essa daqui tem o ID sobre. E aí, como título, aqui eu vou usar a gente está usando o que para título aqui? H1 títulos. Então, eu vou usar também o H1. Eu vou até copiar daqui, ó, fica mais fácil. Então, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, H1, só vou trocar o texto aqui, ó. Vou mudar para a página sobre. E aí, aqui dentro dessa página sobre é que eu vou criar a minha estrutura. Então, aqui dentro, eu vou criar algumas divisões lógicas. Como eu peguei 4 ícones da internet, eu vou querer usar 4 divisões lógicas aqui para montar a minha seção. Então, eu vou criar uma div, 2, 3, 4. Então, ó, criei 4 divs aqui, tá? Então, não vou nomear essas divs, eu vou deixar essas divs sem nome nenhuma. E aí, logo em seguida da div, eu vou chamar uma tag img. Nessa tag img, eu vou chamar lá os ícones, né, que eu peguei. Então, os ícones estão dentro da minha pasta aqui, img. E eu dei o nome deles de robô. Então, vou chamar primeiro aqui, ó, o robô. Então, ele tá dentro da pasta img/robô.png, certo? Então, aqui, ó, robô.png. E logo em seguida, eu vou colocar um textinho. Eu vou colocar um textinho com H3. Eu não sei o que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui... sei lá, conheça sobre tecnologia. Eu sei que cada um de vocês aí tá fazendo sobre matemática e vocês pensam aí. Conheça sobre tecnologia, aí aqui vocês podem colocar até um parágrafo, né, falando alguma coisa. Aqui você irá melhorar seus conhecimentos e blá, 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 e aí você pode montar aí o que vocês quiserem. Então, a estrutura vai ser essa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma pausa no vídeo e eu vou criar mais, né? Eu vou colocar outro ícone, eu vou colocar outro H3, eu vou colocar outro parágrafo para cada uma dessas 4 divs aqui que eu criei, tá? Então, essa é a ideia e é o que vocês têm que fazer aí também. Então, vou pausar o vídeo para tentar fazer ele não ficar tão grande assim, tá? Para diminuir aí um pouquinho. Bora lá, então. Então, ó, acabei de fazer a estrutura. Então, eu criei uma session, certo? Então, abri e fechei a session, coloquei um ID sobre, coloquei um H1, que vai ser o título da minha página. Aí, aqui eu abri 4 divs, ó, 1, 2, 3, 4 divs. Dentro de cada uma div, eu coloquei o meu ícone, que foi aquele que eu mostrei logo no início do vídeo, um H3 e um parágrafo, tá? Ainda não coloquei nada de CSS, então eu construí aqui 3 divs e eu quero que, como fica essas divs? Para telas maiores, ela vai ficar inline e para telas menores, ela vai ficar em block, tá? Então, nesse momento que eu ainda não fiz nada, como que tá ficando? Então, olha só. Tem aqui a página sobre, o meu ícone, ele tá gigante, né? Então, ele tá lá do tamanho original, que eu peguei do site, então eu vou trabalhar ainda o tamanho, né, desse ícone. O tamanho desse ícone eu vou trabalhar no CSS, porque eu quero que ele fique com um tamanho responsivo, né, de acordo com o tamanho da tela. E nós vamos trabalhar, né, também a responsividade. Então, assim, ó, ele tá em bloco, tá um embaixo do outro. Daqui a pouco a gente vai trabalhar para ficar um do lado do outro. Então, primeira coisa, vamos diminuir, né, o tamanho desses ícones. É o primeiro ponto, acho que é o ponto mais importante, ó. Vocês podem ver aqui que o meu H3, ele tá preto, ele tá pequenininho, ó, porque inclusive o parágrafo, ele tá maior do que o H3, tá? Então, a gente precisa trabalhar isso tudo em CSS, porque ele tá pegando, né, um padrão.
aqui. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Então, bora lá pro CSS. Eu acho que eu vou pausar esse vídeo, ele já tá aqui com 19 minutos, e aí na próxima aula a gente continua configurando aqui esses ícones, ok?